É isso aí, galerinha. Vamos para a nossa segunda aula. Na aula anterior, nós fizemos algumas descrições sobre o escopo apresentado na norma, que é a NBR 15758-1. Lembrando que a parte 1 dessa norma ela se refere aos sistemas utilizados como paredes. Então, nós já trabalhamos os escopos e as referências normativas, normas que dizem respeito a essa norma. E nessa aula nós abordaremos alguns termos e definições de acordo com o que é apresentado nessa norma. Então falemos um pouco sobre termos e definições. O primeiro termo que nós nos referimos aqui são sistemas construtivos de paredes em chapas de gesso para drywall. Esse sistema é um conjunto de componentes formado por chapas de gesso para drywall, estruturas de perfis de aço, acessórios de fixação e insumos. Quanto a acessórios de fixação, nós temos principalmente os parafusos, são os mais utilizados. Nós apresentaremos imagens a seguir. Esses itens que foram supracitados, eles são destinados a atender determinadas funções de compartimentação, as quais definem e limitam verticalmente os ambientes internos dos edifícios, controlando o fluxo de agentes solicitantes, cumprindo as exigências dos usuários. Perfeito, nesse 3.2 temos início a descrição de um tipo de chapa de gesso utilizada para drywall, que é o tipo standard, ou seja, o tipo padrão. Ela é definida conforme a NBR 14715, que essa norma ela já foi citada aqui, ó, a 14715. Então essa se refere a chapas de gesso acartonado, ela especificamente fala sobre os requisitos. E esse tipo de chapa de gesso ela é utilizada em áreas secas. Ou seja, nesse caso nós não utilizamos esse tipo de placa em áreas molhadas. Ou seja, nós temos um tipo de placa específica que é o que nós falaremos a seguir. Essa chapa, conforme a 3.3, é a chapa resistente à umidade. Ela também é definida por essa norma que nós citamos. E ela dispõe de compostos químicos em seu processo de fabricação, conferindo, portanto, a possibilidade de serem aplicadas em áreas sujeitas à umidade por tempo limitado e de forma intermitente. Ou seja, a exposição à umidade ela não pode ser contínua, ela precisa ser intermitente, não pode ter água continuamente exposta, como no ambiente externo. Então, e a exposição que esse tipo de placa tem à umidade, ela precisa ter ser por um tempo limitado. Caso esse tempo seja ultrapassado, pode normalmente danificar a placa. Ela é só mais resistente do que essa padrão, que é standard. Em seguida, nós apresentaremos as imagens desses tipos de chapas. E a última que nós temos é a chapa de gesso drywall resistente ao fogo. Essa chapa de gesso ela também dispõe de compostos químicos em seu processo de fabricação, e esses compostos químicos que vão conferir resistência ao fogo. Esses compostos químicos utilizados tanto na chapa resistente ao fogo quanto a resistente à umidade, eles são abordados nessa norma 14715, perfeito? Então aqui nós temos algumas imagens dessas chapas que foram descritas. Note que elas têm uma peculiaridade, que é a cor. Então a standard, que é a padrão utilizada para áreas secas, ela tem essa cor acinzentada. A resistente à umidade, que é a RU, ela tem a cor verde. E a resistente ao fogo, que é a RF, ela tem essa cor rosa. Então, mais adiante falaremos sobre as medidas. A medida principal de largura aqui que nós temos é de 1,20 e a de comprimento é de 1,80. Entretanto, tem algumas placas maiores, podendo ter placas até 3 metros ou mesmo sobre encomenda, mas isso nós trabalharemos e apresentaremos mais adiante. Aqui nós temos uma outra imagem. Note que são chapas de gesso internamente revestidas com esse cartão, né? Por isso o nome chamado de gesso acartonado. Dando seguimento, um componente que é muito utilizado
para o tratamento das juntas, justamente para fazer a união entre as placas e assim eliminar essas juntas. Temos as fitas. Essas fitas elas podem ser fitas de papel. Note que tem um vinco no meio aqui, onde é possível fazer a dobradura justamente para que você coloque nos cantos das paredes. E além da fita de papel, nós também temos a fita telada, que é composta com esses furos, semelhante a uma rede. Então, tanto uma quanto outra é normatizada por essa norma que nós estamos nos referindo. Esse outro tipo é uma fita de papel, ela é reforçada com essa parte metálica e ela é utilizada em cantos de paredes para que assim possibilite uma maior resistência ao choque nesse tipo de parede. Aqui nós temos um exemplo da utilização da fita. Aqui houve a aplicação da massa, fita massa, para que no futuro tenha um acabamento e assim possa receber o revestimento. Massas para juntas são insumos para tratamento das juntas entre as chapas de gesso. Também é utilizada no tratamento de encontros entre chapas e suporte, bem como para tratamento da cabeça dos parafusos. Então, ao digitarmos no Google massas para juntas drywall, nós temos algumas imagens e os seus respectivos preços. Esses galões eles variam de tamanho, então aqui nós temos um de 6 quilos, outro de 21 quilos, esse de 14, temos diversas marcas, esse daqui é o da Placomix, e aqui algumas outras. Então esse tipo de massa ele é utilizado no encontro entre as chapas e também para cobrir as cabeças dos parafusos que são utilizados para a fixação dessas chapas. Aqui nós temos algumas imagens. Aqui nós temos a aplicação de massa, fita e massa, para que depois seja feito o acabamento. Então aqui, ao digitar no Google, né, a gente consegue ter algumas imagens sobre uma ideia de aplicação. Nesse momento inicial, não estamos nos preocupando com a execução, apenas uma apresentação superficial desse método construtivo. Além das massas para juntas, existe um tipo de massa específica, que é a massa para colagem. Ela é um insumo para fixação das chapas de gesso para drywall diretamente sobre os suportes verticais. Ou seja, essa é uma massa específica, diferentemente dessa apresentada, onde por meio dessa massa nós conseguimos colar diretamente as chapas nos suportes verticais no caso. Isso também veremos a seguir. Dispositivos de fixações, temos alguns, os principais utilizados dispositivos de fixação são os parafusos, mas a seguir também mostraremos os tipos de parafusos utilizados. O 3.9 tem uma descrição dos perfis de aço para chapas de gesso para drywall. Eles são fabricados industrialmente, mediante um processo de conformação contínua, e eles atendem a NBR 15217. Os principais tipos de perfis que nós temos são os montantes, que são os perfis que são utilizados verticalmente. Note que eles têm furos em pontos específicos, principalmente para que ocorra a passagem de tubulação, tanto de água fria, água quente, esgoto, tubulação elétrica. O montante em si ele se difere do outro tipo de perfil que é a guia, porque ele tem esse reforço, essa abazinha dá um maior reforço a essa estrutura. Então aqui nós temos os tipos de perfis utilizados, os principais. No que tange as paredes, os principais utilizados são as guias, que são utilizadas tanto na parte inferior, no chão, ou na parte superior, no teto. E dentro dele nós inserimos os montantes, que é o que acabamos de falar. Os tamanhos que nós temos são 3 tamanhos, então nós temos guias de 48 milímetros, ou 4,8 centímetros. Também temos a de 70 milímetros e a de 90 milímetros, ou seja, você aumenta a espessura da parede, conforme a necessidade. Montante nós temos também nessas mesmas medidas. Esses perfis eles são utilizados principalmente para forros, que são perfis de tabica. Então, nesse curso não trabalharemos especificamente dele. Já essa cantoneira perfurada, ela é utilizada também
em paredes, principalmente em cantos, com 90 graus, dando assim uma maior rigidez àquele canto de parede. Aqui nós temos algumas outras especificações sobre esses perfis, principalmente relacionadas às suas medidas. Então você pode dar um pause aí e ver detalhadamente as especificações. Então, conforme mencionado, para a parede especificamente, o que mais usamos são os montantes e, no caso aqui, a guia. Perfeito? Todos os outros é utilizado mais para forro. Tabica, o perfil para forro, se cartola para forro, roda-teto e essa cantoneira para forro também. Aqui nós temos uma outra ilustração sobre o montante, aqui apresentando o diâmetro dessa abertura, e aqui uma outra imagem, tanto do montante quanto da guia. Note que a guia ela não tem essa aba que nós temos de reforço, que é particular do montante. A guia ela não tem, principalmente para que o montante ele consiga encaixar perfeitamente dentro da guia. Aqui nós temos uma definição de falhas, que é a ocorrência que compromete o estado de utilização do componente, ou por fissuração, ou por avarias no componente, enquanto que fissuração caracteriza-se por seccionamento da superfície ou em toda a seção transversal do componente com abertura capilar. Então, a elaboração dessa norma é principalmente para minimizar essas falhas, tanto no que tange a fissuração, como avarias dos componentes utilizados. Esses componentes que nós mencionamos e vimos algumas imagens são os principais componentes que se utilizam para o projeto e execução de paredes de drywall. Então essa foi uma breve apresentação para a aula de hoje. Na próxima aula nós começaremos a falar sobre os requisitos para esse sistema construtivo. Espero que você tenha gostado sobre a apresentação dos termos e definições apresentados na norma. Mais adiante nós veremos detalhadamente sobre cada item, a sua peculiaridade, suas características. Veremos alguns vídeos também para que se torne claro. Esse é um curso que nós passaremos passo a passo, então ele não visa, por meio de poucos vídeos ou com pouca informação, dar um conhecimento vago ou superficial, ele visa os detalhes dessa norma, justamente para que você tenha capacidade tanto de fazer uma correta execução, um correto projeto, ou mesmo a supervisão daquele que estiver executando um serviço para você. Esse é o nosso principal objetivo. Então, até a próxima aula. Abraço!